Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. Olha, hoje eu tô aqui mostrando um tiquinho do que vai ser o meu novo cenário, que eu tô fazendo passo a passo, pouquinho a pouquinho e demora um pouquinho, né? Eu já falei em outros vídeos, eu tô com uma bagunça generalizada aqui na minha área de churrasqueira, área de serviço, que vai ser meu ateliê, vai ser meu cenário também. E aqui é um pedacinho do que vai ser o meu cenário. Inclusive, as coisas que tem aqui nessa prateleira vão ser aí do vídeo de hoje. Algumas coisas, né? Pelo menos as que estão aqui no cantinho. Mas esta prateleira também vai aparecer nos próximos vídeos, não ainda porque eu quero fazer um aparador que vai embaixo dela, que vai compor o meu cenário. E aí eu vou fazer um vídeo só disso, incluindo esta prateleira, que foi uma restauração, e esse aparador. Então aguardem mais um pouquinho, porque esse cenário está sendo construído com muito carinho, mas com o que eu tenho aqui, com reaproveitamento total, tudo aqui é reaproveitamento, são peças que eu acho, madeira que eu acho. E eu tive um problema que a minha serrinha tico-tico deu um problema, faltou uma peça e chegou agora, então eu vou retomar isso, mas ainda tem um passo a passo, tá? Então só para esclarecer vocês, então aqui é um pedacinho do que vai ser o meu novo cenário. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer uma collab, né? Nós vamos aproveitar aqui para chamar você para conhecer o canal da minha amiga Elis Travaim. A Elis também faz trabalhos lindos com artesanato, o DIY, o passo a passo, aquilo que você gosta de saber, e ela também gosta muito do estilo farmhouse. E a gente vai trazer isso para você. Ela vai fazer um vídeo lá no canal dela e eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal usando o mesmo material. Eu vou fazer 3 ideias usando latas, tá bom? E essas 3 ideias estão ali no cantinho. Vou dar um close para vocês verem de perto essas ideias, que eu vou mostrar o passo a passo para você aqui. Olha só que graça, um trabalho que você pode fazer só com latas. Então vou combinar uma coisa com você? Não jogue suas latas fora. Vamos reaproveitar as suas latas, as minhas latas, as latas de todo mundo e as latas da Elis lá no canal dela também. Então não esquece, tá bom? Depois que você assistir este vídeo, você vai aqui na descrição e pega o link do canal da Elis e vai lá conhecer também para ver as ideias dela, ok? Vamos ao passo a passo da nossa primeira ideia. E nessa primeira ideia, gente, eu resolvi fazer uma lanterninha, uma espécie de porta-velas, tá? Com lata. E eu quero mostrar para vocês como fazer para furar essa lata, sem ter furadeira, sem ter o equipamento, que você às vezes fala assim, eu não tenho como furar, eu não tenho furadeira. Você tá aí com probleminha para fazer esse tipo de trabalho? Então eu trago para você uma técnica para você fazer o trabalho que eu fiz nessa latinha, tá bom? É um trabalho fácil que não exige equipamento que você não tem. Eu tenho certeza que todo equipamento que eu usei nesse trabalho você tem por aí. Primeiro eu desmontei aqui esse suporte de panela, né? Tirei alguns desses quadradinhos de madeira para fazer uma base para minha latinha que vocês vão ver. Com cola quente, eu fui unindo aqui no meio, essa última parte vai cola quente na lateral também. E eu pus bastante cola quente, que é para colar mesmo essa madeira. Então eu tirei o excesso antes que a cola esfriasse com uma faquinha velha. Os outros 4 eu risquei para marcar o lugar certinho, para lógico ele ficar, né, com a perna da mesma altura em todos os 4 lados. Podia ficar assim, mas eu queria inventar moda, então eu coloquei uma bolinha de madeira que eu tinha aqui em cada pezinho para dar um detalhe diferente. E assim eu fiz a minha basezinha para pôr a minha latinha. Eu resolvi passar um betume depois, porque eu não pensei em colocar antes, mas eu sugiro que quando você for montar esse tipo de base, você passe o betume antes, que facilita. Tá vendo essa latinha? Ela tem gelo dentro. Até estufou a bundinha dela aqui, depois a gente dá um jeito de acertar. Por que eu coloquei gelo dentro? Porque eu quero fazer furinhos, tá? Fazer um desenho aqui de furinho e com o gelo dentro facilita. Eu só não fiz um desenho muito caprichado porque tá frio e o gelo tava difícil de manusear. Mas olha aqui o desenho, gente. Eu fiz aqui um desenho, você pode fazer o desenho que você quiser. Pintei a latinha de preto, pode pintar da cor que você quiser também. E aí coloquei uma velinha dentro. Essa velinha aqui é eletrônica, mas dá perfeitamente para colocar uma vela normal.
E para esta segunda ideia, para você aproveitar aquela lata que está dando bobeira aí e aquele cantinho da sua casa que estava sem graça, sem nenhuma decoração, corre, já passa a mão na sua lata aí e vem para cá para fazer essa ideia super fácil. Aí eu peguei uma lata de achocolatado, lixei um pouco para tirar o brilho, porque eu vou pintar. E também dei uma limpadinha para tirar essa poeirinha, lógico. E eu fiz furos, né, com um prego e com uma madeira para fazer base. Aqui eu fiz furos, um de cada lado da latinha, vocês vão entender já já. Resolvi tirar a borda com um abridor de latas, para o caso de eu querer colocar um vaso dentro, fazer de cachepô depois. E também, lógico, que já dei uma acertada na borda. Tornei a limpar e vou pintar com tinta spray preta. Eu gosto muito de tinta spray, que facilita o trabalho. Como eu vou fazer de uso pessoal, eu vou usar a tinta que eu tenho, tá? Ficou beleza. Você faz várias camadas fininhas que fica legal. Mas se você for fazer para vender ou para dar de presente, eu recomendo que você use ou a tinta própria para lata ou use um primer antes. Eu já adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo, um arame com bolinhas de madeira. Eu gostei muito do contraste da cor da bolinha de madeira com a cor preta da lata. Aí coloquei nos 2 furinhos e fui ajustando aqui para fechar bem e para ajustar a alça e ela ficar certinha. A nossa latinha já está com uma cara muito bonita, mas aí eu queria um detalhe a mais. Então, com cola quente, eu fiz aqui na base essa colagem com trança de papel, que eu já usei em dezenas de vídeos meus aqui. Se você não viu ainda como é que eu faço essa trança de papel, que com saco de pão ou outras embalagens de comida que são saquinhos de papel, você pode ver aqui nos vídeos do canal que tem várias coisas que dá para fazer com essas trancinhas de saco de papel. Aí você pode colocar um jornal, alguma coisa para fazer volume, ou colocar um vaso de flores naturais, ou enfim, faça o que você quiser, mas eu coloquei aqui algumas flores permanentes que eu tinha, que eu achei que combinavam muito bem aqui, e fiz o meu arranjo com a minha latinha. Tá aí mais uma latinha reaproveitada. Para a terceira ideia, eu deixei por último aqui, é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil, mais elaborada, mas eu tenho certeza que essa peça é objeto de desejo de 9 entre 10 pessoas que curtem o estilo farmhouse. Tenho certeza que todo mundo está por aí querendo uma leiteira para compor essa decoração farmhouse, não é? Como não é fácil achar aquela leiteira antiga, ou você teria que comprar e não pagar tão barato assim, eu fui pesquisar, fui estudar e fui fazer as minhas experiências aqui para ver como poderia fazer isso em casa usando as latas que eu tinha. E aí eu convido você a acompanhar esse passo a passo para você também poder fazer a sua. Bora lá? Essa ideia deu um pouquinho mais de trabalho. Eu peguei uma lata grande dessas de conserva, que o pessoal compra de atacado, né? E uma lata de achocolatado e tirei o fundo com abridor de lata. Vocês viram que eu tirei o fundo? Essa tesoura corta tudo aqui é muito útil, porque ela corta tudo mesmo, né? Resolvi então fazer uma junção das 2 latas e vocês vão entender aqui o que eu quis fazer. Com a tesoura, eu resolvi ir fazendo alguns cortes com uma distância aproximadamente igual de cada corte. Depois eu resolvi abrir aqui e vocês vão entender por que eu estou fazendo esta ideia. Eu quero unir as 2 latas, né? Eu vou unir a lata menor com a lata maior e fazer aí uma junção das 2. Para isso, a gente vai ajustando aqui os cortes e as aberturas. Se eu tivesse aqui um ponto de solda, alguma coisa, talvez desse para fazer essa junção de uma forma diferente. Mas como eu não tenho, eu resolvi usar cola Durepoxi, tá? Fiz uma massinha de cola Durepoxi e resolvi colar. Eu ia fazer por fora a latinha, mas eu achei que o acabamento ia ficar melhor se eu colocasse por dentro e também ia ficar mais fácil de fazer a junção das 2 latas. Eu ajustei com um alicate aqui para ficar um pouquinho mais certa a curvatura da latinha de dentro com a latinha de fora. Depois eu encaixei
e fiz algumas minhoquinhas com a cola Durepoxy e fui colando e passando o dedo molhado para a cola ficar mais lisa e o aspecto ficar mais uniforme. Colei todas essas abas que eu fiz aqui e aí fiz pequenas bolinhas para colar essas braçadeiras. Olha só, eu já até abri a braçadeira para ela ficar certinho no formato da lata e encaixar. E aí colei com as bolinhas de Durepoxy e depois achatei elas, olha só, para fazer alças. Elas são alças e vão ficar funcionais porque vão ficar coladinhas. Agora tem que esperar isso aqui secar. No dia seguinte, eu vim aqui com cola branca no dia seguinte e papel de guardanapo de papel, toalha de papel que você tiver por aí, picado de forma aleatória, mas de uma forma aqui que eu vou colando um sobre o outro para que eles cubram esses vãos que ficaram aqui nas aberturas da lata. E isso tem que ficar também mais um dia secando. Gente, eu até fiz uma massinha caseira aqui para modelagem com maisena, cola branca, até gesso eu coloquei e usei para dar aquela cobertura naquele pedaço onde eu fiz papietagem. Mas eu não vou passar a receita dessa massinha para vocês não, porque olha só como ficou, gente. Ficou toda rachada depois que secou, ou seja, essa massinha caseira não é muito legal, então não vou passar essa receita para vocês. Para resolver esse problema, o que eu fiz? Peguei aqui um rejunte, um rejunte cimentício que eu tinha, misturei com água conforme recomendação aí do fabricante, fiz uma massinha e passei por cima daquela massinha primeira e aí ficou melhor. Passei com toda a calma, alisei com o dedo da melhor maneira aqui com os dedos para que ficasse o mais liso possível e lógico, ficou mais um dia secando. Eu não vou mostrar para vocês porque eu não filmei eu lixando esta superfície, porque eu só passei uma lixinha mesmo para alisar. Eu já tinha deixado bem lisinho e tudo mais, só passei uma lixinha, lixa normal, qualquer lixa que você tiver por aí, eu usei uma bem fininha, para ficar mais lisinho. É um processo normal, não filmei, mas depois disso já está aqui, ó, mais lixadinho. Não lixei muito, vocês podem ver que eu não lixei muito. Eu vou já pintar, porque tá na hora de pintar, tá um frio danado, tô até de luva aqui, ó, correndo o risco de sujar minha luvinha querida, mas é que tá muito frio. Aí eu já vou pintar com essa tinta spray, que é aquela cromada, né? Ela dá esse efeito cromado. E aí depois do efeito cromado eu pego aqui 2 porções de tinta, uma só de branca e uma de branca e preta. Para fazer a tinta cinza eu uso branco e preto com 2 porções de tinta branca e uma de preta, tá, gente? Então fica um cinza um pouco mais claro. Mas assim, bem mescladinho, não precisa misturar tudo não para ficar um cinza, não. Fica bem mesclado mesmo. Aí com a buchinha de cozinha velha você vai batendo, dando batidinhas na lata toda, ou onde você quiser dar o efeito galvanizado, que eu gosto de fazer efeito galvanizado assim. Primeiro eu pinto com a tinta cromo, depois eu faço com a tinta cinza, aí depois eu vou só com a tinta branca dando essas batidinhas também, e depois que secar um pouquinho, eu venho aqui com um pouquinho dessa tinta cromo de novo e dou só umas espirradinhas para ela ficar mesclada. Para dar um ar envelhecido na peça, eu uso o betume. Eu estou usando o betume em gel porque o betume normal da Judéia ele escorre nesse caso aqui, né? Pelo menos para mim não ficou legal nessa peça. E esse betume em gel ou aquelas ceras envelhecedoras seria mais indicado. E a gente vai passando aqui na lata toda, principalmente nas junções, para dar aquele ar envelhecido para a lata. Depois, com uma caneta, eu fiz aqui as letras. Eu fiz a mão livre mesmo, porque eu não tinha nenhum stencil, eu não tinha nada que desse certo nisso aqui, nem mesmo uma impressão. Então, eu fiz a mão livre e ficou com a cara de lata velha, que era a ideia desde o início, cara de lata velha. Então, aqui está a minha lata de leite
E eu até coloquei aqui 1 galão, né? Na verdade, eu acho que nessa lata cabe mais que 1 galão. Eu nem sei quanto que é 1 galão, mas como americano usa galão de medida, eu coloquei aqui 1 galão. E aqui está a minha lata, estilo farmhouse, né? Aquela lata velha de leite para colocar na decoração. E a terceira ideia de hoje com lata, se você quiser copiar, viu os percalços que eu tive para poder juntar as 2 latas, eu fiz com vocês aqui só a ideia que deu certo, as que não deram certo eu não mostrei. Então, pode ter certeza que isso que eu usei aqui foi o que deu mais certo, então pode testar. É isso aí, o que vocês acharam dessas ideias? Conta pra mim aqui nos comentários qual você gostou mais. Se você tem alguma dúvida de como fazer, se você tem alguma ideia diferente, conta pra mim. Se você quiser perguntar, tire as suas dúvidas que eu vou responder todo mundo, esclarecer. Também conta pra mim qual você ia usar na sua casa, onde você ia colocar. Enfim, comenta aqui embaixo. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra mim, porque ajuda muito. E se você conhece alguém que também gosta dessas ideias, faça aquele favorzinho pra gente, compartilhe o vídeo. Você vai ajudar a mim e a pessoa também que gosta dessas ideias, ok? Manda esse vídeo para todo mundo, naquele grupo do pessoal que gosta, pode mandar o vídeo, que eu tenho certeza que dá para muita gente fazer as suas latas aí virarem lindas peças. Bom, gente, antes de ir embora, eu vou tornar a convidar vocês a ir aqui no link na descrição, no canal da Elis Travaim, para conhecer os trabalhos dela, tá bom? E não esquece também, se você for novo por aqui, de se inscrever nesse canal para não perder mais ideias que a gente traz nos próximos vídeos. E vá lá conferir as ideias que eu já trouxe em outros vídeos que você não viu ainda, se você é novo por aqui, tá bom? Vou estar te esperando com muito mais aqui nesse mesmo canal. Não vai faltar, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!